Olá, sou o professor Rodolfo Quintanilha, professor de História, e estamos aqui para mais uma videoaula, onde estaremos falando sobre os Estados Nacionais modernos. Como que eles se iniciaram, estaremos trazendo algumas das suas características, os principais teóricos desta temática e finalizaremos com alguns dos principais reis dos Estados Nacionais modernos que foram se formando na Europa. Tá ok? Então vamos para a origem. Os estados nacionais eles surgem a partir da crise do sistema feudal. Como nós já estudamos, nós sabemos que o sistema feudal era baseado em terras, que tinha como grande protagonista o senhor feudal, que era nobre, recebiam terras dos reis e trabalhava essas terras na condição de subsistência. A atividade econômica estava se baseada nessas terras. Com a crise desse sistema feudal no século XIV, nós temos o início desses estados nacionais modernos que tem como princípio a unidade e um rei com poder absoluto, com poder nas suas mãos. Assim surgem os estados nacionais modernos. As principais características desse Estado que acaba se unificando nesse momento. A cobrança de impostos reais para cobrir as despesas da nova organização social. Se na Idade Média as pessoas pagavam os tributos com trabalho, agora eles tendem a pagar com poder monetário, porque é um Estado unificado, não mais aquele poder fragmentado dos senhores feudais. Haja vista que os senhores feudais surgem no momento em que cai um poder hierárquico da Roma antiga, do Império Romano, que o poder era centralizado no imperador. A Idade Moderna é marcada pela descentralização do poder. O final da Idade Moderna, o final da Idade Média, melhor dizendo, o início da Idade Moderna, marca o retorno dessa centralização no poder. E esse Estado, agora sendo um Estado forte, ele cobra tributos para aqueles que vivem em seus territórios. Outra característica é a formação de um exército nacional profissional, independente do exército antigo do senhor feudal. Agora o Estado ele tem o seu próprio exército. Se antes o Estado dependia dos exércitos dos senhores feudais para a sua garantia, agora ele tem o seu Estado, ele tem o seu exército profissional garantido. Instituição de uma justiça real, com alcance nacional acima da justiça dos senhores feudais. Percebe-se que é um momento de transição das características feudais ficando para trás, se tornando obsoletas, e uma nova hierarquia, uma nova organização social passa a ser formado com esses estados nacionais modernos. Centralização e unificação da administração, como eu já havia dito, se antes o poder era um poder descentralizado na mão de diversos reis, diversos senhores feudais com uma pequena porção de terra, agora unifica-se esses pequenos locais com um só representante, com um só Estado representado pelo monarca que detém o poder absoluto. E sempre que nós falamos de poder absoluto, nós estamos falando de centralização de poder na mão de um rei. Tá ok? Outra característica dos Estados nacionais modernos é a unificação do sistema de pesos e medidas. Conforme ia se unificando o poder monetário, se na Idade Média o que tem valor é terra, na Idade Moderna o que passa a ter valor é o monetário, é a cunhagem da moeda. E essas moedas passam a ser unificadas, assim como os pesos e as medidas. E por último, como eu já antecipei, uma moeda única nesses estados. Tá bom? Outra coisa que nós queríamos tratar nessa aula é os teóricos, os principais teóricos que defendiam essa ideia dos estados nacionais. Um deles é Thomas Hobbes, e ele vai se caracterizar na obra O Leviatã, em que ele justifica a necessidade
de um poder político forte. Outro grande teórico é Nicolau Maquiavel, e ele vai escrever uma obra, um livro, intitulado de O Príncipe, onde ele vai dar vários conselhos de como um governante deve chegar no poder e se manter no mesmo. E dele surge a célebre frase, né? Os fins justificam o meio. Não importa como você vai chegar ao poder, quais os meios que você vai utilizar para chegar ao poder, mas o que importa é chegar no poder. E para nós finalizarmos essa videoaula, eu gostaria de falar dos primeiros e dos principais, as principais nações que se tornam estados nacionais e alguns dos reis que se tornaram notórios, né, dando o pontapé inicial para a formação desse regime. E aí eu vou falar da Inglaterra com o rei Henrique II, todos eles lá no século XII ainda, iniciando esse processo de transição, de descentralização da Idade Média para a centralização da Idade Moderna. Na Inglaterra, Henrique II ele vai ser um dos primeiros responsáveis por essa transformação. Aqueles que o sucedem vão encontrar dificuldade, vai haver um retrocesso, até que novamente a rainha Elizabeth I vai se transformar no grande símbolo do absolutismo mais à frente. Poderíamos falar aqui da França com Felipe Augusto, né? Vai ser um dos pioneiros na França nesse regime absolutista, na centralização desse poder. Na Espanha, Felipe V, ele é aquele que irá dar o pontapé inicial também nessa tomada de absolutismo, vai encontrar dificuldades, os seus sucessores vão encontrar também muita dificuldade. E por último, eu gostaria de falar de Portugal, com Afonso Henriques. Ele vai ser aquele que iniciará esse processo em Portugal. Também grandes retrocessos acontecerão, até que João V ele irá assumir, e ele é aquele que virá para o Brasil, e o Brasil terá também um caráter não chamado de absolutistas, mas com características absolutistas, na pessoa de Dom Pedro I, e também na pessoa de Dom Pedro II. Tá ok, gente? Por hoje é só, vamos ficando por aqui e até a próxima aula, tá bom?